No chamado para encarar a vida e vivenciar as situações que estão diante de nós, seguramente o fortalecer do homem interior é a principal medida que precisa ser tomada. Tanto é que um autor bíblico deixou claro que diante das situações, ainda que exteriormente a gente esteja debilitado, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Por isso a canção que acabamos de cantar, de alguém que vai se reerguer, que vai se levantar, tem essa busca espiritual que vai ao encontro da posição que Deus quer que nós estejamos. Deus, no seu amor e na sua bondade, quer que seus filhos sempre estejam seguindo em frente, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quer, nas imagens do Velho Testamento, que a gente não olhe para trás, quer que de maneira alguma nós tenhamos uma postura de quem murmura ou de quem de alguma maneira até perde o controle das emoções, xinga, se destempera e se deixa abalar pelas questões da vida, pelos fatos da vida. Cá entre nós não é fácil, né? A vida exige da gente. A vida desgasta a gente. Como é que a gente encara a vida em suas exigências sem medo? É claro que quando a história passa, muitas vezes, aquilo que a gente achava que era um grande monstro, aquilo que era assustador, na prática, e eu sei, tenho certeza absoluta que em muitas situações da vida, hoje você olha para trás e fala, puxa, eu fiquei tão desesperado e não era tudo isso. Consegui enfrentar, aproveitando o Dia dos Pais, hoje os filhos estão criados, né? A cirurgia cicatrizou, a gente enfrentou, foi difícil, exigiu da gente, mas obtivemos vitórias. Às vezes, é menos do que parece. E que bom, né? Porque também é um combustível a mais para a gente seguir na vida. Essa questão de parecer, inclusive, é digna de toda a nossa atenção e de nosso cuidado, porque já disseram os antigos, né, irmãos? As aparências enganam. Tem coisa que parece que é uma coisa e é outra coisa toda diferente. Você sabe que eu não sou muito forte nesses negócios de exercício, nesse negócio de disciplina para essas coisas, mas de vez em quando eu dou uma caminhadinha. Num dia de folga na semana passada, eu fui dar uma caminhadinha, eu estou indo na direção lá do Rio Paraíba, caminhando, e aí vem na minha direção um tiozinho com a bicicleta, meio vesgo, vem o tiozinho na direção, tem duas pistas ali, e o tiozinho vem na direção, e ele meio que se concentra em mim, e ele se benzeu. Primeiro eu fiquei feliz, falei, olha, é igual o padre de antigamente, a autoridade religiosa, ele reconheceu a autoridade religiosa. Aí depois eu falei, não, mas quando se benze assim é porque viu coisa ruim, né? Viu alguma coisa ruim em mim. Você tem que tomar cuidado com a aparência, porque não era nem uma coisa nem outra. Atrás de mim tinha a igreja, ele estava se benzendo para a igreja, né, irmão? Não era? Que ele estava meio olhando assim por cima do óculos, e não tinha nada a ver comigo. Às vezes, nem é o que parece. Quantas vezes as situações da vida nos iludem, a gente pensa que é com a gente e não é com a gente, traz uma discussão, uma briga para o âmbito pessoal, e não é pessoal, é circunstancial, é por causa de um acontecimento, de uma pessoa, de uma situação. Os desafios da vida aí a gente tem que encarar. Alguns desafios são concretos. Alguns desafios abalam a gente e ameaçam o nosso futuro. E não é impressão, não. Os fatos dizem isso. Um deles está no livro de Atos, capítulo número 12, que eu peço a você a bondade de manter a sua Bíblia aberta, para nós juntos entendermos essa história e entendermos como essa história nos chama para encarar a vida sem medo. Neste grande exemplo, descrito no momento histórico da igreja, por volta da primeira metade do século I, estamos por volta do ano 41, 42,
acontece essa situação descrita em Atos, capítulo 12, que você pode grifar sua Bíblia, pode vir marcando e entendendo essa história. Diz assim o texto bíblico: por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que aquele gesto agradava os judeus, mandou prender também o Pedro. Durante a celebração da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Depois lançou a ele na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. De acordo com a sua tradução, pode estar 4 quaternos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público, depois da Páscoa. Então, Pedro estava ali, guardado no cárcere. A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com correntes entre 2 soldados. E outros montavam guarda à porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então, o anjo lhe disse: vista-se, calce suas sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela e saiu seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que era uma visão, sem entender o que estava acontecendo, o que era aquela ocorrência. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo sumiu. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, ele disse. O Senhor enviou um anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer contra mim. Quando Pedro se deu conta disso, ele pegou e foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos irmãos estavam ali juntos, reunidos, orando. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: o Pedro está ali na porta, o Pedro está ali na porta. Eles acharam muito esquisito e disseram: você está doida, menina? Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo de Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo a porta, quando, por fim, abriram a porta e viram, e eles ficaram admirados. Ele fez um sinal para que todos se acalmassem e contou a eles tudo o que aconteceu, como o Senhor o havia livrado da prisão, pedindo: contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu.
Disse ele, então foi para outro lugar. Comecei falando para você de coisas que são menos do que parecem. Falei para você de coisas que não são o que parecem. E agora nós estamos aqui diante de algo que é pior do que parece. Afinal de contas, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, tinha um poder e uma influência política muito grande, tão grande quanto a do seu avô, Herodes o Grande, e a base dessa influência política, ele teve a partir do apoio que Calígula deu para ele e que o imperador Cláudio deu para ele. E esses dois imperadores, essas duas personalidades políticas, falaram: Herodes, você vai ampliar o seu poder, mas para isso você precisa que os judeus estejam do seu lado. Então, diferente de Herodes o Grande, o Herodes Agripa fazia um jogo mais sofisticado. Morreu novinho, irmãos. Nasceu no ano 10, morreu no ano 44, morreu com 34 anos. Mas é incrível a riqueza e a influência que Herodes Agripa I teve. Nessa passagem, já está claro, já no primeiro versículo, que ele matou Tiago, porque isso agradava aos judeus. E quando ele viu que isso agradou os judeus, falou: achei o caminho, está resolvido. Traz para nós uma lição que a história medieval e mesmo a história moderna deixa claro e está nas páginas bíblicas. Toda vez que alguém ligado à política faz alguma conjugação, alguma aliança com o meio religioso, e aí você pode olhar os papas na Idade Média com os reis, pode olhar os Médici, pode avançar toda a história, porque é uma regra. A política faz aliança com a religião para favorecer a política. Então, o judaísmo é a expressão daqueles dias. Os judeus, com a sua sinagoga, têm a influência territorial e financeira, como até hoje. O Herodes falou assim: preciso agradar os judeus. E esses da seita do Nazareno, não chamavam cristãos ainda, eles representam uma ameaça. Quando matar Tiago aumentou, entrou lá o DataQuest, o Vox Populi não tem mais, né? O social media, vamos ver a popularidade de Herodes, matou Tiago, o gráfico foi lá em cima, falou: beleza, agora eu vou matar Pedro. Só que na questão da morte de Pedro, é a mesma coisa. O prefeito segura a inauguração da obra para perto das eleições. É tudo a mesma regra, irmãos. Era a Páscoa. Opa, se eu mato Pedro na Páscoa, está todo mundo festejando, ninguém percebe. Deixa ele lá trancadinho lá dentro, e quando passar o clima, quando eles já não tiverem assunto, a gente cria um fato jornalístico. A gente mata Pedro e a minha popularidade sobe mais ainda. Muito bem, então a situação do Pedro era uma situação drástica, era uma situação inegociável, era uma situação crítica. Nas nossas vidas, nós passamos por situações assim. Muitas vezes somos usados por pessoas no trabalho, muitas vezes até a própria família experimenta desencontros. É a nossa vida. Mas algo que me chamou a atenção nesse texto está no versículo número 5. Eu achei interessante uma palavrinha que é usada ali. Entrei no grego para dar uma olhada se era isso mesmo, e era isso mesmo, irmãos. Era isso mesmo. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Muito legal. Não é gíria da cadeia dos nossos dias. Está guardado, está guardado. Não, não. É uma palavra técnica. Ontem, enquanto eu esperava os jovens voltarem do culto que foram, especificamente a Sofia, estava ali zapeando, minha família estava em casa, cada um já tinha se recolhido, e aí zapeando vi
um dos canais da TV aberta passava um seriado The Blacklist. Interessante aquele seriado. Eu esperando a Sofia e assistindo. Um criminoso procurado pelo FBI, procurado na lista da Interpol, ele se entrega para o FBI e faz um acordo: eu vou entregar os outros criminosos do mundo. E eu estou me entregando, mas vou ter algumas regalias para entregar os outros. Enquanto ele se entregou para a polícia, ele estava protegido dos outros criminosos que queriam matar ele. Ou seja, ele colocou a polícia para ser segurança dele. Olha só que coisa, irmãos. Pastor, o que tem esse seriado a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. E daqui a pouco vai ter a ver com você também. O Pedro estava guardado na prisão. Interessante essa fala. Algumas situações da nossa vida, você já deve ter visto isso no noticiário. Quando cai um avião, sempre entrevista uma pessoa que fala assim: rapaz, eu fiquei preso no trânsito, era para eu pegar esse avião e morrer. Já percebeu? Sempre que acontece um desastre, era para eu ter entrado nesse trem. A pessoa está guardada naquilo que deu errado. Às vezes, é até melhor do que parece. Parece que deu errado uma coisa na sua vida, mas deu certo. Se Pedro cai na mão do povo fora da hora, ali a turba mataria ele. Se algum doido quer fazer como foi feito com Estevão, eu sei lá, irmãos. O que eu sei do texto e o que eu sei da vida é que às vezes você pensa que está ruim, mas isso que está ruim está te guardando de algo pior. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. Essa é a certeza, a vantagem e o privilégio que o crente tem. Os planos de Deus se cumprem e algumas situações que parecem que nós estamos, então, de maneira negativa, estamos, na verdade, sendo guardados de algo pior. Deus tinha um plano para Pedro. E Deus tem um plano para cada um de nós, e nós precisamos acreditar nisso. A vida de Pedro era preciosa para Jesus. E as nossas vidas são preciosas para Jesus igualmente. Pedro deu mancada com Jesus. Negou Jesus por 3 vezes. E nós damos mancada com Jesus também. Não diga que não, porque damos. Mas Pedro experimentou o perdão e a restauração de Jesus. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E nós experimentamos também o perdão e a restauração de Jesus, que nos permite, então, agora viver de maneira diferente. Esse texto é um paralelo perfeito com o próprio Senhor Jesus, que foi preso na Páscoa, que foi ali objeto de desgastes, de tortura, que passou e experimentou na Páscoa pela ressurreição. E essa experiência de Pedro traz esse simbolismo de alguém que nasceu de novo naquela cela onde ele estava condenado à morte, mas que depois de alguns dias experimenta o livramento do Senhor. Assim como o próprio Senhor removeu a pedra na manhã da ressurreição, a pedra abriu automaticamente, para usar a expressão, a figura de linguagem, os portões da fortaleza Antônia, onde Pedro estava detido, se abriram. E nós vimos ali a expressão bíblica, abriram-se automaticamente para que ele passasse. E o mais importante de tudo, aquele Pedro que com o seu temperamento, com a sua explosão, com a sua maneira de ser e de agir, muitas vezes era tomado pela afobação, pela ansiedade, por tantos sentimentos, por um turbilhão de sentimentos. No nosso episódio ele está dormindo tranquilo, de braço dado com 2 soldados, dormindo, feliz e sorridente. Então vejam, irmãos, que história bonita nós temos diante de nós, e vejam comigo o quanto essa história nos ensina, o quanto nós temos para aprender, para encarar a vida. Nós que pertencemos a Jesus, e eu quero fazer um convite para você, que você entregue a sua vida a Jesus nessa noite, e diga assim: eu quero não andar nos meus planos que podem ser frustrados, mas estar nos planos de Deus.
Nós que pertencemos a Jesus, que temos propósito e significados nas nossas escolhas, possamos também igualmente fazer essa oração. Deus, eu não quero viver uma vida a esmo, eu quero viver os seus propósitos. Nós temos nessa história um convite para encarar a vida. Enquanto tem história, enquanto a vida tem oportunidades, as situações podem mudar, os quadros podem se reverter, e a última palavra pertence a Deus. Pedro estava preso e sentenciado, e isso para mim é um tipo de trava-língua, por isso que eu tenho que falar devagar. Pedro estava preso, com sentença de morte, dado irreversível, fala da maior autoridade daquela jurisdição. Não obstante a fala, a sentença, ele poderia dizer, tudo está perdido, estou condenado. E nós, que hoje recebemos sentenças de médicos, nós que ouvimos fala de advogado, nós que temos momento histórico, que acompanhamos gráficos econômicos, que temos tanta sorte de sentença em nossas vidas, não podemos nos render à fala dos técnicos. Precisamos acreditar, considerar, mas em nosso coração também dizer, tudo bem, mas diante dessa situação, Deus tem um outro fim para a minha história. Se este for o fim que Ele quer, receberei com alegria. Se este não for o fim que Ele quer, esperarei para ver. Esse é o chamado do crente, irmãos, o chamado para a fé, o chamado para a transformação de vida, um chamado para experimentar algo que vem de Deus e que faz com que a nossa vida seja especial. Não sei se meu controle travou, para eu poder, então, já começar a falar para você sobre esses caminhos e essas maneiras de encarar a vida. 5, pelo menos, merecerão o nosso desgaste. Eu quero muito que você abrace a elas, porque são observações que trarão vida para você, trarão saúde e ajudarão você a enfrentar os mais diversos desafios. O primeiro deles já está na tela. O primeiro chamado para encarar a vida é entender que não adianta se angustiar. Não adianta deixar o coração ficar apertado e sentimentos inferiores tomarem conta da nossa vida. Eu sei, é difícil para mim. Não sei para você, para mim é difícil. A gente fica com o coração apertado, fica ansioso, o estômago dói. Mas em muitas situações, o que nos resta é descansar, é orar a Deus. A Bíblia nos ensina muitas vezes a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, experimentar a certeza de que o mais Ele fará. Eu sei, eu também tenho ansiedade, mas eu preciso conversar comigo, preciso orar a Deus, preciso continuamente cantar canções e trazer à memória o que pode me dar esperança para eu aprender a descansar, porque algumas vezes só o que resta é descansar. A disposição dos soldados naqueles dias, então, dividiam o dia em 4 turnos. E cada turno tinha 4 soldados, 16 homens diferentes para tomar conta de um pescador. 2 ficavam dentro da cela, um de cada lado acorrentado. Estou tentando trazer bastante conhecimento histórico para você visualizar a história comigo, mas quero trazer coisas práticas para a sua vida também. 2 ficavam à porta da cela, se revezando. O que o Pedro podia fazer? Corrente de um lado, corrente do outro. Soldado em pé na porta, soldado em pé no corredor. Vai fazer o quê? É um clássico da administração de empresas, o ensinamento da história do urso. Sempre fazem isso, sempre falam isso no treinamento para gerentes. Se você está correndo na beira do abismo, e você cai no abismo, e embaixo tem um urso, e em cima tem um leão rugindo, e você está segurando naquele galho, o que você faz? Naquele galho de amoreira que tem uma amora ali pendurada, o que você faz? E a resposta que espera que você dê é a seguinte: eu como a amora.
Às vezes, irmãos, só resta comer amora. Pelo menos tem um último prazer antes de cair no abismo. Às vezes não há o que fazer. E aí, sabe o que o Pedro faz? O Pedro que tem a Jesus, o Pedro que em outro momento esbravejou, xingou a empregada lá que falou que ele era, não, olha aí, ó, seu sotaque diz que você é deles, hein? Tanto é que o sotaque de Pedro era forte que a Rode identificou ele na nossa história agora pelo sotaque, né? Então era isso, não tinha como negar, estava na cara, ou estava no ouvido. Não tem jeito. O Pedro, então, diz o versículo número 6, dormia tranquilo entre as correntes. Quando você tiver a certeza que você fez o que tinha que fazer, que você falou com quem tinha que falar, que você orou a Deus, que se você foi indelicado com alguém, você pediu perdão, não fique remoendo ou ruminando velhas histórias. Vai dormir. Eu fiz minha parte, plantei minha semente, agora vamos deixar Deus fazer brotar. Mas faça a sua parte, hein? Não esqueça disso. O Pedro estava tranquilo e por isso ele descansou em Deus. O segundo chamado para encarar a vida de frente e para poder ter uma postura diferenciada é dar ouvido para o invisível e ter um lugar para voltar. Porque foi isso que o anjo fez e nós, pela fé, somos agora, através de Cristo Jesus, templo do Espírito Santo. E muitas vezes, de uma maneira não explicável, de uma maneira que eu não vou conseguir equacionar para você, você vai falar assim, eu acho que eu não devo entrar nesse negócio. Eu acho que eu não devo ir para esse lugar. Não fui com a cara desse cara. De alguma maneira, a nossa sensibilidade espiritual não deve ser desprezada. Siga o invisível. Siga aquilo que foge à lógica, que é, obviamente, a palavra de Deus. Existirá situações de ganho real, mas que estão fora da palavra de Deus. Fuja dessas situações. Siga o invisível. Siga Deus. Siga aquilo que traz paz. Mas preciso dizer para você também, porque aqui nós nunca iludimos você. Não se engane. O espiritual, o invisível, vai só até a página 2. O invisível, o espiritual, no caso, a história, o anjo, é como se eu estivesse aqui e o anjo falava, vai, Robson, põe o casaco. Beleza, eu pus o casaco. Põe a sandália, pus a sandália. Agora vem comigo. Então eu estou indo com você. Vem que vai dar certo. Eu estou indo. Passou a porta de vidro. Passou a porta de vidro. Passou a grade. Passou a grade. Cadê o anjo? Falei, então, agora a partir daqui é você que decide. Entendam isso na história, irmãos. Porque alguns de nós, muitas vezes, queremos que Deus nos livre de situações e que Deus defina para nós situações que nós devemos definir ou decidir. Muitas vezes, a parte crítica é a parte onde Deus tomou pela mão, e daqui para frente, lembre-se, pois, da fala de Deus para Moisés na travessia do Mar Vermelho. Por que você está clamando a mim? Diz para o povo que marcha. Daqui para frente é vocês marcharem. Será que tem situações da vida que você está pedindo para Deus e era você que tinha que tomar a decisão e resolver? Será que a parte que era para além das suas forças, Deus já realizou e você está parado no portão, empacado? Pense nisso, irmãos. Algumas situações, Deus vai nos dar o start, vai dar o impulso inicial, mas dali para frente. E aí o Pedro tem um lugar para voltar. Uma base. Ele volta para a casa da mãe de João Marcos. Ele volta para a comunhão com os irmãos. Essa fala nos traz a terceira dica para encarar a vida. Terceira dica, porque nós estamos num momento com olhares diferentes, revisões da igreja,
olhares críticos, e se torna cada vez mais popular a fala de que eu não preciso ter uma igreja. A classificação, antigamente você tinha o católico não praticante, agora você tem o crente não praticante, os desigrejados. Mas acreditem, a igreja ela é importante, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma comunidade viva, a igreja é um lugar onde existe a manifestação do Senhor de uma maneira diferenciada. A igreja tem a característica de nos fortalecer, a igreja tem para nós o privilégio de sermos fortalecedores. Porque se eu vou para a mesa cirúrgica sem a igreja orando, não tem comparação. Eu ir para a mesa cirúrgica como eu fui, lembrando, os meus irmãos estão orando por mim. De alguma maneira isso aciona a paz, de alguma maneira isso produz um estado de espírito que é a presença do próprio Deus para enfrentar as situações da vida. Encare a vida de frente, tenha uma igreja. Uma igreja. Que você sabe, o meu pastor está orando por mim. As irmãs, os irmãos, nós, comi a feijoada domingo, sentei na mesa, o pessoal tão legal da igreja na mesa que eu sentei, eu nunca tinha batido um papo, agora a gente até saiu junto depois, a gente está orando, está vivendo a mesma faixa etária, vivendo as mesmas realidades da vida, casal com filho, casal sem filho, vivendo terceira idade, é legal, é importante. E aí, você sabe, tem nome, tem endereço. Fui lá no irmão Miguel e na Jo, tem nome, gente que a gente sabe quem é, uma comunidade de fé que se fortalece. Quando isso acontecer, nunca se esqueça de voltar para agradecer a sua igreja, porque foi isso que Pedro fez, voltar para prestar contas da sua igreja, voltar para alegrar e fazer os irmãos saberem que as orações deles foram ouvidas. Esse versículo tem uma fala que eu preciso salvar você de um engano, diz que a igreja orava intensamente, a petição da igreja não foi respondida por causa da intensidade de quanto eles oravam. Deus não é manipulado. Deus não tem o controle remoto. Deus não vai, se a gente fizer tal coisa, a gente move o braço de Deus. Não, Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer fazer. Mas nós temos uma alegria dupla. Temos a alegria de ver a situação respondida e temos a alegria de saber que nós participamos daquela situação. Você entende isso? Se você não orar, você pode ter uma alegria, as coisas podem acontecer. Mas se você orar, você tem a alegria da resposta e tem a alegria da sensação de fazer parte da história. Eu estava junto com meus irmãos e que alegria fazer parte disso. Por isso que a Bíblia diz que aqueles irmãos ficaram vibrando, ficaram felizes, ficaram alegres. A vida foi transformada. Pedro voltou. Você sabe quem ora por você e você tem alegria. Pastor Manede, aquele assunto que a gente conversou está resolvido. Eu estou alegre, o pastor Manede está alegre porque a gente estava junto. E o nosso laço se fortalece mais e mais. E Deus é glorificado nisso, é o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 17. Quando nós estamos unidos, Deus é conhecido. Em quarto, penúltimo lugar, encare a vida de frente, colocando Deus em primeiro lugar. Porque quando Pedro traz aquela alegria para a igreja e começa a explicar para os irmãos os acontecidos, ele então é enfático em falar que era o anjo do Senhor, que era a mão do Senhor, que era o plano do Senhor, porque é muito típico para nós, né, irmãos? Pais do carnaval, a gente tem uma resposta, a gente vai celebrar, a gente vai para Ubatuba, a gente faz qualquer coisa da vida, e aí a gente esquece, e às vezes a gente põe até na nossa conta, não, eu fiz mesmo, eu sabia, estudei, não é? Já vivi essa experiência, eu conheci um cara, o cara abriu a porta para mim, por isso que é bom ter amigo,
Jogava bola, joguei muito. Ali fiz os amigos lá em Itaquera, lá, e imagina, só encontrei um amigo. Aí você vai esquecendo, você vai pensando que os fatos são só os fatos, que os acontecidos, e aí vai deixando Deus de fora. E se tem um ensino na Bíblia que é sério, e que deve ser muito levado em consideração, e deixe-me dizer um segredo para você, hein? Tem coisa que não acontece no Brasil por causa disso que eu vou te falar agora. Pastor, que ensino é esse que é sério e que impede até a nossa prosperidade? O ensino é o seguinte: Deus não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem 1% de chance de alguém passar a mão na glória de Deus, eu falo, então não vou fazer não. Vou fazer, vocês vão colocar no crédito de não sei quem lá, de não sei qual templo, de não sei qual entidade, de não sei de qual pessoa, então não vou fazer não. Vocês precisam aprender um pouquinho mais ainda. Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz também que Abraão venceu dando glória a Deus. E o meu chamado para você nessa noite é que você glorifique ao Senhor, coloque Deus na frente dos seus planos, coloque Deus na frente dos seus sonhos, coloque Deus como aquele que está à frente e executa o seu caminho. Não deixe você se distrair com o sucesso dos acontecimentos, a ponto de você deixar Deus do lado de fora. Se você fizer isso, você vai encarar a vida sem medo, com toda a transformação possível. Finalmente, mas não menos importante, merece toda a nossa atenção, o versículo final da nossa sequência, onde a Bíblia diz que o Pedro, depois de ter dado o testemunho para os irmãos, ele foi para outro lugar. Um milagre não é um padrão. O milagre, por definição, é algo extraordinário. E quantas vezes eu e você não refazemos a nossa trajetória? Lembra dos GPS antigos, quando a gente saía um pouco, pegava outra rua para deixar um amigo em casa, aí falava aquela frasinha, recalculando. Quantas vezes, irmãos, a gente não recalcula? Quantas vezes, em arrogância, a gente fala, não, que isso, velho? Estava preso lá, o anjo livrou. Tranquilo, suave, continua aqui. Se prender, Deus livra de novo. Foi isso que Pedro fez? Sim ou não? O que ele fez? Ele foi para outro lugar. E ali, naqueles lugares, aqueles valados onde os crentes poderiam se esconder, o Pedro sabia, as falas já começavam a ecoar que Herodes tinha executado os guardas que falharam em sua missão. Era questão de tempo para localizá-lo. Não, eu sou ungido do Senhor, ninguém me toca, sou crente blindado. Pare de bobagem, Deus fez um milagre para você, glorifique a Deus e agora recalcule. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer de maneira diferente? Porque a Bíblia Sagrada diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque deu certo uma vez que você vai ficar tentando a Deus. Entendeu? Quando a gente pensa assim, quando a gente entende essas questões, fica mais fácil a gente encarar a vida. Encare a vida, servindo a Deus, dando lugar à surpresa, a história não acabou ainda. Busque a presença do Senhor, Deus vai te surpreender. Faça boas amizades, tenha um lugar para onde voltar. A hora que o anjo fala, daqui para frente é com você, que você tenha um lugar para voltar, pessoas para alegrar, para dividir a vida e a coragem de recomeçar. Todos nós podemos recomeçar. Recomece na sua igreja, é sua igreja, recomece na sua profissão, recomece. Abra o coração para viver o novo de Deus.
Encare a vida de frente. Pedro foi preso, encarou a vida de frente e saiu para grandes realizações. Deus tem grandes realizações para fazer através da sua vida. Que o próprio Espírito Santo te fortaleça para elas. Abaixe a sua cabeça por bondade, para nós orarmos a Deus. E você poder sim, sem dúvida alguma, encarar a vida de frente. Bondoso Deus, amado Pai, que coisa linda ver um Pedro que antes tinha medo, agora tranquilo, dormindo, despreocupado. Muitas vezes eu fico preocupado e ansioso e eu quero pedir ao Senhor. Quero pedir ao Senhor pelo meu irmão e pela minha irmã, que está com sono desregulado. Quero pedir pelo meu irmão e pela minha irmã, que de alguma maneira não está percebendo que o Senhor já fez a parte que era impossível e que dali para frente era a decisão dele. Quero pedir pelo meu irmão e minha irmã, que desfrutem o privilégio de ter uma igreja orando junto, que desfrute a alegria das respostas. Quero pedir pelo meu irmão e minha irmã, que no nome de Jesus, encontre no Senhor coragem para recomeçar. Muito obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós temos todo o recurso para encarar a vida de frente sem medo. Eu peço ao Senhor que, se há entre nós alguma pessoa que não tem um compromisso com Jesus, que nesta noite ela possa fazer uma aliança contigo e entender que só com Jesus nós podemos encarar a vida e encarar a morte de frente, porque Jesus ressuscitou. Para aqueles que já são do Senhor, por misericórdia, enche de coragem, vitalidade, ousadia, para encarar a vida de frente e ver a história mudar, ver a sentença se reverter. Que no próximo domingo, para a glória do seu nome, nós tenhamos testemunho aqui de gente que no olhar de Herodes Agripa estava condenado, só esperando o momento certo, mas que nos olhos do Senhor tem uma fala: meus planos para você são outros. Permite, Deus meu e Rei meu, que o meu irmão e minha irmã descubra, experimente e desfrute desta fala vinda do Senhor: meus planos para você são outros. Em o nome e para o louvor de Jesus. Amém.